Queridos, abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 23. Vamos para a palavra. A paz do Senhor ao nosso pastor presidente, pastor Daniel, pastor Edivaldo, pastor vice-presidente, pastor Daniel, que estão participando deste culto conosco, já estão assistindo. Deus abençoe meu pastor, pela confiança que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Jorge está participando. Semana passada ele pediu oração, nós oramos aqui com a igreja. Ele e a sua família, parte da sua família foi diagnosticada com Covid. Mas glórias a Deus, eu creio que o irmão Jorge, por essa fase, já deve estar contando o testemunho que passou, em nome de Jesus. Abre comigo Lucas, capítulo de número 23. Cantamos acerca da cruz, e é sobre a cruz que eu quero relatar com os irmãos essa noite. Nós vamos ler o verso de número 32 e 33 da nossa Bíblia Sagrada. Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, capítulo de número 32 e 33. Desde ontem que a minha voz não está muito boa. Exageramos um pouquinho ontem durante o dia inteiro, mas graças a Deus fiquei muito feliz e repito aqui, foi um privilégio e fiquei muito feliz em ver os nossos irmãos ontem. Enquanto tem muitos pastores que ficam só orando e sem poder ir, nós tivemos o privilégio ontem de ver os nossos irmãos e ficamos muito felizes. Amém? Irmão Jorge cantou aqui, já estamos curados para a glória do Senhor. Deus abençoe, irmão Jorge, a toda a congregação aí, na usina em Atibaia e no Agroflora, que está sobre a direção dos nossos irmãos aí. Deus abençoe. Abriu a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 23, Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, capítulo de número 23, faremos menção do verso de número 32 e 33 da palavra do Senhor nessa noite. Lucas, capítulo de número 23, verso 32 e 33. Diz assim a palavra do Senhor: E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, e para com ele serem mortos. Verso de número 33, para encerrarmos a parte de leitura. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, em algumas traduções caveira, em outras Gólgota, ali o crucificaram, referência a Cristo Jesus, e com ele aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Amém? Vou repetir a leitura do verso de número 32 e 33, e eu te peço, durante a mensagem, fica com o texto aberto, porque a gente vai discorrer em alguns textos bíblicos, e eu quero que você em casa veja muito bem isso aqui. Verso 32, e também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele, ou seja, Jesus, serem mortos. Verso 33, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvário, ou Gólgota, ali crucificaram a Jesus, o crucificaram, e também os malfeitores, sendo um à direita e outro à esquerda. Amém? Fica a sua Bíblia aberta e preste atenção. Glória a Deus. Deus colocou no meu coração de fazer a menção para os irmãos nessa noite. E essa mensagem primeiro veio ao meu coração na terça-feira passada, como eu disse aos irmãos. E desde a terça-feira passada que eu tenho preparado essa mensagem para trazer este ensino no dia de hoje. A gente conhece muito bem a história que Jesus, ele é levado, do verso 26 ao verso de número 32, pelo caminho do Gólgota, o caminho do Calvário, o caminho da caveira, até a sua terrível crucificação. Biblicamente a gente sabe que nós só temos a liberdade e a autoridade de glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor
por causa da ação de Cristo de morrer na cruz. Mas preste atenção, eu quero falar um pouco com os irmãos acerca da crucificação nessa parte introdutória, para que os irmãos entendam a minha palavra. A crucificação, este método, era um método de pena de morte que se tinha naquele tempo, antigamente. E essa pena de morte era uma pena de morte que trazia a morte do corpo físico por exaustão ou por asfixia. E segundo a história vai nos dizer que esse método foi criado em meados da Pérsia, lá na região da Pérsia, e foi trazido para o tempo bíblico ali, por Alexandre o Grande para o Ocidente. E quase todas as regiões ali do Ocidente utilizavam a crucificação como a pena de morte mais severa de todas, a pena mais vexatória de todas, era a pena de morte. Por quê, pastor? Porque neste ato eram combinados elementos de tortura, de vergonha física e de tortura psicológica e de índole e de moral. E esse processo era olhado e até hoje é considerado um dos mais terríveis de todos. É nítido que quando a gente pega o texto bíblico e lê nos evangelhos de Jesus a base da crucificação, a gente fica meio que pasmo com o grau de falta de amor ao próximo, mesmo que seja com pessoas de má índole, da pessoa querer algo tão severo. Hoje, no Brasil, não existe a pena de morte, segundo a Constituição Federal, apenas em estado de sítio ou de guerra. Isso, se Deus livre e guarde, acontecer algo bem grave. Mas em alguns países existe a pena de morte. Porém, a pena de morte em alguns países, ela é válida por duas maneiras: a prisão perpétua, que é a pessoa presa até morrer lá por causas naturais, ou a pena de morte propriamente dita, que eles fazem algo para que a pessoa seja morta. Só que até nos países que têm a pena de morte, como em alguns estados dos Estados Unidos, a morte ela tem que ser rápida e indolor. Porque até nos lugares onde hoje a pena de morte ela é válida, entenda, os direitos humanos entendem que não se pode também, além de trazer a morte da pessoa, fazer algo vejatório com ela. Entenda aqui. Mas aqui não. O castigo da crucificação começava com a flagelação da pessoa, que aconteceu com Jesus através das chicotadas. Acontecia também através da flagelação de deixar a pessoa semi-nu ou até mesmo nu. Acontecia de levar a pessoa de um caminho a outro, da onde foi julgado até onde seria morto, com a cruz nas costas, e além de tudo isso, sendo levado à vexação pública e até mesmo sendo levado à vergonha pública no meio de todo mundo. A história vai nos dizer que muitos eram os que morriam no trajeto, porque não suportavam tudo o que acontecia. A gente já sabe a história. Os algozes, através da flagelação, utilizavam vários instrumentos de tortura e tinham a autoridade de isso fazer. E a crucificação, ela tinha um motivo principal: nós não vamos matá-lo de maneira rápida, mas nós vamos o fazer sofrer, mas nós vamos o fazer ter uma morte lenta, dolorosa, horrível e vexatória, com requintes de crueldade na frente de todo mundo. É isso que era a crucificação. A Bíblia Sagrada é específica em mostrar, e o contexto vai nos mostrar, que não eram todos os crimes que eram levados à crucificação. A gente sabe que só era levado à crucificação crimes considerados hoje como crimes hediondos,
que segundo o ordenamento jurídico brasileiro, o crime hediondo é algo sórdido, depravado, que provoca grande indignação moral, causa horror e repulsa, até para a vida de quem assiste. O negócio é sério. O negócio é sério. A crucificação era apenas para os crimes mais piores de todos. Os crimes mais bárbaros possíveis. Era só para esses que era a crucificação. E aí eu entendo que a crucificação era usada para dois motivos. Primeiro, para punir os atos ruins. Só que por que eles faziam um grande percurso ali, Marcão? Sabe por quê? Porque a intenção deles não era só de punir ao que estava passando pelo período algoz, mas era de também ensinar aos outros que estavam vendo qual seria o castigo se eles fizessem tal crime. O próprio contexto jurídico do povo romano vai dizer que eles não crucificavam para castigar o errante. Eles não crucificavam para castigar o malfeitor. Eles crucificavam para ensinar a população que via o que seria que ia acontecer. Presta atenção. Eu reconheço que a crucificação, então, é um dos métodos mais terríveis de ensinar algo, Vitor. A crucificação, para muitos, é só um método de castigo e uma pena de morte. Só que a gente vai ver que no contexto, a crucificação também, ela serve de cunho didático. Ou seja, eu quero ensinar com isso. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. A crucificação, para mim, é o método mais terrível de se ensinar algo a alguém. A crucificação, para mim, é o método mais terrível de querer ensinar algo para alguém. E é na crucificação, entenda, que se julgamos, que se é julgado o caráter de alguém em detrimento dos seus atos. Só ia para a cruz quem merecia ir para a cruz. Só ia para a cruz quem merecia estar lá. Aí o que eu trago para vocês é: a cruz também tem cunho de ensinar. E o que eu trago para vocês é: quando está no sistema de crucificação, está sendo julgado o caráter em detrimento dos seus atos. Pega essa parte introdutória, ela é chata, mas você vai entender o porquê que eu estou falando tudo isso aqui. Você vai entender. Então o que acontece? Lá na crucificação, o meu caráter ele é julgado através também dos meus atos. A prova maior é que a gente não sabe o nome dos malfeitores, mas só por eles terem ido para a crucificação, a gente já sabe mais ou menos o caráter que eles tinham, e a gente já sabe mais ou menos o que eles fizeram para estar lá. É na crucificação que se vive as piores dores e se passam as piores vergonhas. É na crucificação que se passa tudo isso. Sabe por quê? Porque é na crucificação que se é cobrada as ações que nós fizemos, as ações que nós tomamos. Então eu quero que você foque bem nisso daqui, que a crucificação nesse contexto é o lugar onde se cobrava aquilo que nós fizemos de errado, ou aquilo que nós fazemos. É por isso que na crucificação se passava vergonha. É por isso que na crucificação se passava por dor. É por isso que na crucificação faziam a pessoa ser levada a termo vexatório, porque ela estava ali sendo cobrada das ações que ela tinha sido antes. Só que preste atenção, a crucificação é o pior ambiente que se pode imaginar que se chegue. Vamos fazer um parênteses e começar a trazer a palavra? Porque essa parte introdutória é meio chata. E quando os irmãos estão em casa, eles não gostam de esperar muito não, eles só gostam de ir pro mistério, né? Existem momentos da nossa vida que nós vamos ser levados para ambientes que vão 100%
provar as nossas ações, julgar as nossas ações. Estamos vivendo um tempo de pandemia, e eu vim trazer uma palavra dura para você, crente salvo em Jesus Cristo. Tem muita gente que precisava passar por isso. Estamos em um momento turbulento, em um momento de intempéries na vida. E nesse momento, que Deus colocou no meu coração para me trazer para você é que nesse momento terrível, ruim, difícil e complicado, é nesse momento que nós começamos a olhar e que nós somos julgados e que nós nos julgamos para reconhecer o que é que nós estamos fazendo. O que Deus colocou no meu coração é que existem momentos da nossa vida em que nós vamos ser colocados em um ambiente para conseguir reconhecer os nossos erros e os nossos acertos, os nossos prós e os nossos contras. Presta atenção que é na crucificação que se põe em xeque toda uma vida. E é na crucificação um período, existe na crucificação, é lá no momento da crucificação que estamos em um período de aprendizado. Deus colocou no meu coração para me liberar uma palavra sobre a sua vida. A pandemia pode estar sendo o pior momento que você está vivendo, mas o que Deus coloca no meu coração para me dizer para você é que Deus te permitiu entrar nessa pandemia porque Ele tem algo a te ensinar acerca de você mesmo durante esse período. Existe algo para ser aprendido durante essa dificuldade. Existe algo para ser entendido durante esse porém. Logo quando iniciou a pandemia, iniciou aquela onda de cultos domésticos e de cultos nos lares, e hoje já praticamente não se tem mais. A prática de antigamente já praticamente morreu. Muitos fizeram cultos domésticos entre a sua casa, entre a sua família, durante o primeiro período de quarentena. Por quê? Porque nesse tempo de dificuldade que a gente vai começar a pesar a balança, e a gente vai começar a ver do que a gente está sendo julgado, e o que é que a gente pode fazer. Mas o que Deus colocou no meu coração é que este período que nós estamos vivendo é um período propício para o Senhor Deus não nos julgar pelas nossas ações, mas nos apresentar as nossas ações e nos dar a oportunidade de ensinar-nos durante essas dificuldades. É na dificuldade que você está vivendo que o Senhor Deus coloca no meu coração para me dizer: é nesse porém que você está vivendo que Deus, Ele vai te mostrar um leque. Ele vai abrir a sua visão e você vai entender o que você precisa e o que você não precisa fazer. Mas não é isso que eu quero pregar. Vamos para o que eu quero pregar. A palavra do Senhor fala que eles chegavam no Gólgota, e quando eles chegavam no Gólgota, abre a imagem para mim, Paulo. Gólgota, aleluia. Aqui a nossa igreja é rampada. O Gólgota é basicamente uma montanha, e ele era algo alto, é lá em cima. A história vai dizer que a crucificação ficava no alto, em destaque, e todo mundo que estava ao redor da montanha aí próximo via. É como se estivesse lá em cima ali, ó, na área da galeria. Estava em um lugar de destaque. Presta atenção, Marcos, que nem sempre estar em um lugar de destaque é estar num lugar bom. Nem sempre estar numa posição visível, Jorge, é estar num lugar favorável. Perceba que quem está na posição de destaque aqui é quem mais está sofrendo. Olhe para mim aqui. Perceba que quem está na posição de destaque aqui é quem mais está sofrendo. Tem gente que quer que o Senhor Deus levante, quer que o Senhor Deus use, quer que o Senhor Deus faça, quer estar na posição de destaque. Só que não se lembra que às vezes estar na posição de destaque é estar no ambiente mais dolorido que se pode ter.
E aí a gente vê lá em cima no Gólgota 3 cruzes, como lemos no verso de número 33. No meio, Jesus Cristo, Filho de Deus. Dos dois lados, segundo o texto de Lucas que nós lemos, verso de número 32 e 33, vai dizer que eram 2 malfeitores, um aqui e outro aqui. 2 malfeitores em igual posição. Na onde, pastor? Na cruz, lá no Gólgota. Presta atenção aqui numa coisa. O ambiente é o mais atemorizante possível. O ambiente é o pior de todos aqui, ó. O ambiente é o mais complicado de todos aqui, ó. Só que olha bem para mim aqui. No ambiente mais complicado, as pessoas são colocadas pelo caráter que tem. E eles entram como malfeitores. Só que no meio de 2 malfeitores tem Jesus, o que está sendo julgado por dizer que era o Filho de Deus. Presta atenção aqui. E eu quero que você preste bastante atenção aqui. A crucificação aqui que eu estou trazendo para nós como um ambiente de maiores dores para as nossas vidas, é na crucificação que se vive as piores dores, que se passam as piores vergonhas, como eu disse lá atrás. E são lá que são cobradas as nossas ações. É na crucificação. Aqui. E pra gente, é no meio das dificuldades que nós enfrentamos as piores dores, passamos as maiores vergonhas e somos mais cobrados. Só que olha que interessante isso aqui. Jesus está no meio. No meio do ambiente onde tem maiores dores, maior vergonha, maior dificuldade, aonde pode ser o algoz, o ápice do fim da trajetória de alguém. Nesse momento, até nesse momento, Jesus está lá no meio. Jesus está lá, ó, no centro. Para baixo. Olha para mim aqui, ó. No meio das suas maiores dificuldades, Jesus vai estar lá. Perante as suas maiores vergonhas, Jesus vai estar lá. Perante seus maiores intempéries, Jesus vai estar lá. E o que Cristo me mandou colocar é que Jesus não vai estar lá na condição de malfeitor. Jesus vai estar lá na condição de Filho de Deus. No meio desta pandemia, Jesus está do vosso lado. No meio desta dificuldade, Jesus está do vosso lado. No meio do porém que tem se levantado no meio do nosso planeta, Jesus está do nosso lado. Pastor, mas tem gente que está morrendo na minha família. Jesus está do vosso lado. Pastor, mas está acontecendo isso comigo. Jesus está do vosso lado. Pastor, mas eu estou passando vergonha. Jesus está do vosso lado. E perceba que esse ambiente é um ambiente que eles mereciam. Mesmo que você mereça um ambiente de dor, um ambiente de dificuldade, um ambiente de desprezo, um ambiente de luto, Jesus vai estar disposto a estar do vosso lado. E eu trago para você nessa noite isso com uma autoridade, a autoridade que isso só podemos fazer porque Jesus foi para a cruz para estar do nosso lado. Olha para mim aqui. Mas eu aprendi uma coisa com esse texto bíblico: de nada importa Jesus estar do nosso lado. Não importa nada, Marco. E isso aqui é forte. Porque de nada importa Jesus estar do nosso lado. Porque o que importa verdadeiramente é o que a gente faz com Jesus do nosso lado.
E é isso que eu quero pregar hoje. Misericórdia. Já é 8h35? Eita, meu Deus. Eita, Pai. Eu vou pregar baseado na ação dos dois malfeitores, que para mim é a ação de cristãos, de crentes em Jesus. Presta atenção aqui. O que adianta Jesus estar do lado e a gente não fazer nada de certo? Primeiro malfeitor, está com a Bíblia aberta? Capítulo de número 39, 23, versículo de número 39. Olha o que o texto diz. Pega isso aqui. Um dos malfeitores, o primeiro deles, que estava pendurado de um dos lados de Jesus. Alguns dizem que é da esquerda, né? Mas não está na Bíblia aqui, né? Um dos malfeitores, que estava pendurado ao lado de Jesus, olha o que ele diz. Estava, primeiro, blasfemando de Jesus. No meio das nossas maiores dificuldades, Jesus está disposto a estar do nosso lado. Mas sabe qual que é o problema? Tem uma geração triste nesse século 21 que insiste em blasfemar do mestre. O texto continua dizendo, se tu és o mestre, salva ti mesmo. Ou seja, duvidando do poder de Jesus. E o pior, olha o que ele diz: e se tu é o mestre mesmo, sai dessa cruz, salva o Senhor e salva nós também. Isso aqui é pesado, irmãos. Eu sei que vai cair uns irmãos aqui, mas é o que Deus colocou no meu coração. Há uma geração nos dias de hoje que no meio da dificuldade, mesmo que Cristo esteja do lado, disposto a trazer salvação, insiste em blasfemar contra Ele. Insistem em desacreditar que Ele tem o poder. E pior, insistem em querer usar o poder de Deus em benefício próprio. Olha o problema dessa geração aqui, Jorge. Olha o problema dessa geração. Eu só acredito no poder de Deus se Ele me abençoar. Eu só acredito no poder de Deus se Ele fizer algo para mim. Ei, pior do que uma geração interesseira, que é o que eu vejo aqui, é uma geração de quem blasfema contra Cristo. E é uma geração de quem só pensa em si próprio. E Deus, Ele colocou no meu coração muito forte essa palavra para trazer para o seu coração. Para de querer estar na presença de Jesus apenas querendo que Ele faça a vossa vontade. Para de querer estar na presença de Jesus apenas pedindo para Jesus mostrar o poder dEle realizando algo na tua vida. Para de querer estar na presença de Jesus e insistir em querer duvidar do poder de Deus, pedindo que o Senhor faça algo na tua vida. Sabe qual que é essa geração aqui? Essa daqui é a geração da graça superabundante. Eu vou te lembrar uma coisa: tu é malfeitor, tu é pecador, você é falho, você tem as suas mazelas, os seus erros, as suas transgressões. O homem que está sendo crucificado aqui, ele está sendo crucificado porque merece. Para de querer estar dentro da casa do Senhor ou na presença do Senhor Jesus só para poder receber algo em troca. Triste é a geração que está querendo que os templos abram única e exclusivamente porque precisa de uma bênção financeira. Triste é a geração que está querendo que os templos abram única e exclusivamente porque precisam de uma cura. Triste é a geração que está querendo que os templos abram única e exclusivamente porque querem algo de Jesus. Triste é a geração que quer que os templos abram para isso. O que Deus me manda trazer para você nessa noite é: estar na presença de Jesus já é algo glorioso e maravilhoso demais. Arabashuri Mikandará. Não merecíamos o ato salvífico da cruz. Não merecíamos o ato salvífico de morte.
não merecíamos o ato salvífico de Cristo se fazer pecador, se fazer malfeitor, para ir no madeiro por nós. Não merecíamos. Muito menos merecemos achar que Jesus é obrigado a fazer, achar que Jesus é obrigado a realizar, achar que Jesus é obrigado a entregar. Ei, em nome de Jesus, ouça-me em alto e bom som neste lugar. Não está na hora de estarmos ao lado de Jesus e, ao invés de vermos a maestria do seu poder e da sua glória, olharmos para os nossos próprios interesses. Está na hora de reconhecermos: Jesus, o Senhor, é o alto e suficiente Salvador da minha vida. Do que adianta Jesus estar do vosso lado e você querer que Ele faça apenas a tua vontade? Do que adianta Jesus estar do vosso lado no meio dessa pandemia e você querer só olhar para o seu lado, só olhar para o seu nariz, como diz o ditado? Olha para mim, presta atenção, não adianta de nada. O Calvário e a crucificação, ela tem um cunho pedagógico, ela é para nos ensinar. A dificuldade é para ensinar. Eu vou dizer isso em alto e bom som, e eu sei que isso estando na internet, alguém pode me interpretar mal, mas preste bastante atenção. Tem muita gente que precisava passar por esse período de crise. Tem muita gente que precisava passar por um período de instabilidade no emprego. Tem muita gente que precisava passar por um período de instabilidade geral para poder acordar e reconhecer que Jesus está ao vosso lado e disposto a o ajudar. Em algumas conversas com o irmão Alex, aqui da nossa igreja, inclusive faz aniversário hoje, o Alex Figueiredo. Eu acho que essa conversa ele já teve com o Vitor umas vezes também, certeza. Ele chega e fala: pastor, a gente às vezes quer abençoar todo mundo, só que tem hora que a gente não pode abençoar. Sabe por quê? Porque aquele período é o período que Deus está julgando e castigando aquela pessoa. O período que nós estamos vivendo é difícil, mas tem muita gente que precisava passar. Tem muita gente que não honrava mais a presença do Senhor, nem no templo, nem muito menos em casa. Tem muita gente que já não lembrava de Jesus, do sacrifício salvífico de Jesus, há muito tempo. Hoje cantamos o hino de número 291, que para mim é um dos mais belos da harpa. Toda vez que a gente canta nessa igreja cheia, na Santa Ceia, a gente se alegra, a gente chora, a gente glorifica o nome do Senhor. Só que a verdade é essa: esquecem-se da cruz no seu dia a dia. E pior, alguns são que nem esse daqui, ó. Blasfemam, tragam palavras negativas na presença dele. E o que Deus coloca no meu coração para me dizer é: olha para essa fase da sua vida que você está vivendo, e em nome de Jesus, reconheça as suas dificuldades, reconheça as suas mazelas, reconheça os vossos erros, reconheça que você às vezes precisa passar por algumas enfermidades, por algumas dificuldades, por alguns poréns, mas também reconheça: ao vosso lado está Cristo Jesus, que sempre vai te ajudar. Você já parou para analisar que esse texto só tem em Lucas? Já analisou isso? A crucificação tem em outros evangelhos, mas a conversa só tem em Lucas. A conversa só tem em Lucas. Quando um malfeitor começa a blasfemar, só tem aqui. Só tem aqui. E eu fico me perguntando, depois de eu receber essa palavra, o que seria de nós, o que é de uma geração que não consegue reconhecer esse diálogo? Já parou para analisar? Você imagine aí, você olhando a cruz, no meio Jesus, você sabe que é Jesus que está lá. Dos dois lados,
2 malfeitores que você sabe que está lá. Você está olhando, e segundo alguns textos da crucificação, vai dizer que eles sabiam quem eram os 3, e quem sabe quem estava lá, Vitor, olhou eles bater na boca, conversando. Só que o texto, quem sabe, se não trouxesse para nós, o que pensaria você de que diálogo seria esse? Para vocês que são pregadores aí, vocês que manjam de Bíblia aí, o que vocês acham que eles estariam pregando, conversando ali? Se você estivesse vendo Jesus conversar com os 2 malfeitores, e quando você for ver Jesus conversando com os 2 malfeitores, só que você não soubesse o que era que ele estava falando, o que você acha que Jesus estaria falando para eles? Quem sabe a conversa do primeiro malfeitor a gente pode até imaginar. Essa primeira conversa aqui, a gente imagina. Por que a gente imagina? Porque a gente sabe que as pessoas que estavam nas pontas eram pessoas inescrupulosas, ardilosas, com pensamentos totalmente deturpados. Aí esse pensamento é natural, um pensamento de deboche, um pensamento de ironia, um pensamento de blasfêmia. Ei, tu não é Deus? Livra nós aí, vai. Esse pensamento é natural. Só que vamos pular agora para o verso de número 40, 41 e 42, porque eu quero começar a falar sobre o segundo. O segundo aqui, o texto bíblico começa a dizer que ele inicia sem falar com Deus, com Jesus. Ele inicia repreendendo o primeiro malfeitor. E aí eu tenho certeza que isso você não imaginaria nunca. O primeiro malfeitor olha para Jesus e fala: ei, tu não é o filho de Deus? Desce dessa cruz aí, livra a gente, tira a gente daqui. Aí o segundo fala: ei, cala tua boca. Tá lá, ó, fica quieto. Ó, respondendo porém, verso de número 40, o outro repreendia, chamando a atenção, para. E olha o que ele disse, ó: tu não temes nem a Deus? Presta atenção que ele é malfeitor. Ele está no pior período da sua vida. Ele está passando algo que ele merece. Só que ele tem temor, Jorge. Esse temor eu não acho nem em alguns discípulos. Pedro dizia que tinha temor, mas falou para Jesus: não traio, não nego. Negou 3 vezes. Pedro dizia que tinha temor, mas falou, quando Jesus chegou e falou assim: olha, vem comigo, vem pescar almas. Falou: tá bom. Na primeira oportunidade que teve, o filho da mãe foi pescar. Os discípulos falaram que tinha temor, mas todos eles desampararam Jesus no caminho do Gólgota. Segundo a história, parece que só a mãe de Jesus seguiu. Esse temor é de um malfeitor. É de alguém que está escanteado, que a sociedade está indo para parabenizar pela sua morte. Aí a sociedade está indo para fazer isso. E aí ele chega lá e ele fala: ei, cala a tua boca. Respeita, porque esse que está no meio de nós, ele é filho de Deus. Deus, ele colocou no meu coração que a premissa durante esse tempo de dificuldade é: precisamos continuar tendo temor. E aí agora olha para mim aqui. Automaticamente, quando eu mostro que o segundo tem temor, eu reconheço que o primeiro não teve. E tem uma geração nos dias de hoje que não tem um pingo de temor pelo Senhor Jesus. Tem uma geração nos dias de hoje que não tem um pingo de temor pela palavra de Deus. Está brincando demais. Não tem um pingo de temor pelo que o Senhor Jesus tem para fazer. Eu vi vídeos essa semana, que misericórdia. Tem um pseudo pastor que fez uma profecia para amanhã, dia 30. O anjo da morte vai passar. Está na hora da gente ter temor, porque Ele nos salvou sim. Ele nos resgatou do lamaçal de pecado sim.
Ele é poderoso e justo, sim. Ele é misericordioso e tem uma graça infinita, sim. Porém, Ele também é justiça e Ele é o Filho de Deus. Quando Ele fala, nós devemos ter temor e tremor. O nosso corpo deve aceitar as suas palavras, os seus direcionamentos. E em nome de Jesus, o que Deus coloca no meu coração é: está faltando temor no meio da igreja. As igrejas estão fechadas, os templos estão vazios, o povo não está podendo cultuar na igreja. E o que eu posso te dizer é: nesse período de dificuldade, Jesus está querendo nos ensinar. E uma das coisas é: tenha temor. Segundo, ainda no verso de número 40. Tu não temes a Deus? Olha o que ele diz: estando você na mesma condenação. Vou iniciar o verso de número 41. E nós, na verdade, com justiça. Olha o que ele está dizendo, gente. Olha o que ele está dizendo. Ele está reconhecendo o motivo do flagelo. Ele está reconhecendo o motivo do problema. Ei, a geração de hoje é uma geração que precisa reconhecer que não é santa, mas que tem falhas, mas que tem poréns. E estar na presença de Jesus, mas não reconhecer o erro, não adianta de nada. Não adianta de nada você pedir para a igreja abrir. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer é que você pode sentar numa cadeira dessa, mas se você não reconhecer, irmão, por causa da idolatria, por causa da mentira, por causa de vaidade, tem muita gente que não tem mais temor. E tem muita gente que não reconhece isso. E o que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos reconhecer. Meu Deus, a hora acabou. Vou continuar o texto. Depois ele falou: vocês precisam reconhecer isso. Ele fala: olha, nós estamos aqui com justiça. E aí o texto diz, se ele fala primeiro de justiça, ele está falando que nós estamos pagando o que vai vir de conta nossa. Só que aí depois ele chega e diz: nós estamos com justiça e nós merecemos. Ele reconhece, Lucas, que ele tem que pagar a consequência. Ele reconhece: é merecida a minha sentença, é merecida aquilo que eu estou passando. Preste atenção que a geração de hoje, ela não quer mais isso, irmão. A geração de hoje, ela está muito apegada à vaidade, às coisas carnais, às coisas terrenas. E não adianta de nada, meu irmão, estar na frente de Jesus, só que está tão apegado às coisas carnais, que se acha certo, que se acha poderoso, que se acha justo. A geração está que nem o primeiro malfeitor. A geração está na frente de Jesus, mas não está valorizando Ele. Só que preste atenção que esse segundo malfeitor, ele faz a coisa certa. Ele primeiro fala: eu tenho temor. Ele segundo reconhece os seus erros. Ele terceiramente, depois de reconhecer os erros, ele fala: eu mereço ser castigado por eles. E aí só depois ele chega perante Jesus e ele fala para Jesus: lembra-te, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A geração de hoje, Jorge, é a geração que pede a graça antes de reconhecer os erros. A geração de hoje é a geração que pede a graça antes de reconhecer os pecados. A geração de hoje é a geração que faz o quê? Eu quero que o Senhor me perdoe, antes mesmo de confessar.
Mas olha o que esse camarada faz. Ele fala: não. Tenho temor, sou pecador, reconheço os meus erros, mereço as consequências. Só que se puderes, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. Mesmo ele sabendo que não era merecedor, ele pediu para que o Senhor Deus lembrasse dele. Enquanto a geração do primeiro malfeitor, ela chega perante Jesus e ela faz com que Jesus fizesse algo para poder realizar o seu desejo. Essa segunda geração aqui, esse malfeitor, ele chega perante Jesus, entrega suas mazelas, entrega seus erros, e ele fala literalmente: Jesus, lembra de mim. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Ela está passando o momento mais difícil da vida dela, só que ela transforma o ambiente. E isso daqui eu quero que vocês prestem atenção, porque foi aqui que eu chorei que nem menino. O ambiente de final de trajetória se transforma num ambiente de início de eternidade. O ambiente de julgamento se transforma num ambiente de início da promessa. O ambiente onde ele estava recebendo o merecido se transforma num ambiente onde recebe o que ele não merece. O ambiente onde ele está sofrendo o que ele precisa sofrer, ele recebe algo que ele não merecia receber. Mesmo nos ambientes mais difíceis da nossa trajetória, se soubermos reconhecer as nossas mazelas e dificuldades, pode ter certeza que podemos mudar do avesso todo o ambiente que está sendo pregado. Eu preguei no início da introdução dessa mensagem que o ambiente da crucificação era o mais horrível possível, e eu encerro essa mensagem trazendo para você que o ambiente mais terrível da terra foi transformado na porta do ambiente mais sublime, o céu. A menção do paraíso só é feita aqui, como paraíso, reino de Deus, reino dos céus, lá na casa do meu pai, namorada. Mas paraíso, Jesus só se refere como paraíso aqui na cruz. No momento de maior mazela, de maior problema, de maior aflição, é revelado o lugar mais glorioso da eternidade. Pega isso aqui que eu preciso encerrar essa mensagem aqui. Pega isso aqui. Você pegar isso daqui para mim já valeu a pena essa 1 hora de mensagem aqui hoje. Pega isso aqui. A cruz era o ponto final da trajetória de um pecador e se transformou na porta de abertura do paraíso para um arrependido. E o que Deus coloca no meu coração para me ministrar ao vosso coração que está me ouvindo nessa noite é que do mesmo jeito que Jesus ouve o que ele diz, Jesus ele diz: em verdade te digo. Em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Percebe aqui que Jesus quebra um paradoxo temporal?
Pergunta por quê, pastor? Sabe por quê? Jesus fica 3 dias. Na onde? No túmulo. Mas ele disse hoje. Porque se você for parar para analisar aqui, Marcão, Jesus não deixa o dia horrível terminar de maneira horrível. Jesus encerra o dia com paraíso. Jesus encerra o dia com a promessa. Só que Jesus não está dizendo, está aí a promessa. Jesus está falando, ó, o dia de hoje, a promessa se concretiza. Ele merecia ser crucificado. Ele merecia passar por isso. Ele merecia ter um julgamento. Só que na última hora, por se arrepender, por confessar seus erros, por confessar os pecados, não é de qualquer jeito não. Ele transforma o ambiente mais terrível da sua vida na porta de abertura para o mais sublime da eternidade. Presta atenção aqui que eu vou encerrar minha palavra. Durante essa pandemia, as suas atitudes não vão pautar apenas o seu dia aqui na terra. Mas durante essa pandemia, as suas atitudes vão pautar a tua permanência no paraíso. É durante essa pandemia que você tem que reconhecer as suas falhas. Durante essa pandemia é uma oportunidade que Deus está te dando para reconhecer os seus erros. Durante essa pandemia é uma oportunidade que Deus está te dando para você reconhecer a sua necessidade ou falta dela. De estar na presença do Senhor, não é de estar na igreja só não, é de estar na presença do Senhor. E o que Deus coloca no meu coração, e eu preciso ministrar isso ao encerrar este culto, é que essa pandemia para muitos, ela veio para ser o ponto final. Mas eu aprendo com esse texto bíblico, que ela é só a porta de entrada para o paraíso. Ela é só a porta de entrada para algo sobrenatural que o Senhor já preparou para nós. Tenha temor a Deus, santifique-se, reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas, e em nome de Jesus, nesse período de dificuldade que você vive, você vai encontrar Jesus, você vai conversar com Ele, e Ele vai realizar algo sobrenatural na tua vida. Feche seus olhos que eu quero orar por você e encerrar esse culto. Se tiver alguém que me ouviu e está afastado dos caminhos do Senhor e quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, se reconhece como um malfeitor, se reconhece como pecador e quer aceitar Jesus hoje, digita aí, eu quero aceitar Jesus, ou eu aceito, em nome de Jesus. Com uma mensagem dessa, eu sei que a maioria dos irmãos que estão aqui são da nossa igreja, mas com uma mensagem dessa não tem como parar. Se você não é evangélico, ouviu essa mensagem e quer Jesus como seu Salvador, e mesmo que seja o pior momento da sua vida, quer transformar o pior momento da sua vida em uma porta para o paraíso, e quer aceitar Jesus como seu Salvador, faz um sinalzinho aí, diz eu quero, eu aceito, qualquer um. Não havendo, eu oro por você. Feche os seus olhos, que eu vou orar pela sua vida, você que está nos assistindo. Se não bugou, temos 42 pessoas no YouTube e 20 pessoas no 20 pessoas no Facebook. Então vou orar por vocês.
Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu ministrei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero interceder pelas nossas vidas. Temos que reconhecer que somos falhos, Jesus. Temos que reconhecer, Jesus, as nossas mazelas. Eu reconheço as minhas fraquezas, Pai. Eu reconheço, Senhor, as minhas vontades de às vezes parar, de às vezes querer estacionar. Mas eu reconheço, Senhor Jesus, eu te vejo também, Jesus, no meio de toda essa dificuldade, como Filho de Deus, sempre disposto a nos apoiar. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor Deus venha nos fazer, nesse período de pandemia, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer, Senhor, as nossas mazelas, os nossos erros. E em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos fazer, Pai, entender que somos 100% dependentes de Ti. Espírito Santo de Deus, eu intercedo, Senhor, porque tem muita gente que está achando que está bem, tem muita gente que está achando que está passando essa fase bem, mas literalmente, Senhor, não tem visto o Senhor do lado, e quando quer ver o Senhor do lado, só quer literalmente, que o Senhor Jesus abra as portas do céu, para fazer para a vida dele. Tira esse sentimento de todos nós, Jesus. O Senhor é muito maior do que uma porta de emprego. O Senhor é muito maior do que algo simples e momentâneo aqui. Em nome de Jesus. O Senhor é muito maior. E que nós venhamos ter temor a Ti, Pai. Que nós venhamos ter temor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Já vou encerrar essa mensagem por aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe.